Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani e com a graça de Deus estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, este programa da Igreja Católica Apostólica Romana, levando a palavra e os ensinamentos de Cristo a cada irmão, a cada irmã, nos ajudando a caminhar na fé, na esperança, até um dia alcançarmos a glória do reino dos céus. Hoje é domingo, 16º domingo do tempo comum, e o evangelho que vamos proclamar é o evangelho de São Mateus, o capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas? Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o alerta de Cristo para nós, dentre tantas coisas que poderíamos falar, ensinar neste 16º domingo do tempo comum, gostaria aqui de pegar esta passagem do joio e do trigo. Jesus disse aos apóstolos e a nós: está crescendo o joio, ou melhor, está crescendo o trigo, e no meio do trigo está crescendo o joio.
O trigo, a boa semente. O trigo, os cristãos que querem santidade, fidelidade, obediência a Jesus Cristo mediante a sua igreja na terra. O joio, aquilo que é semeado pelo maligno, pelo próprio demônio, Jesus disse. Aquilo que nos leva ao pecado, à mentira, à desonestidade, à infidelidade. Então Jesus disse, está crescendo. Foi pedido a Jesus, separe, mestre. Já que tem joio com o trigo, então arranque o joio. Mas eu não sei se você que está me ouvindo sabe. Quando o trigo está verde e o joio também, eles se parecem muito. O trigo vai ficando amarelado, o joio continua verde, mas quando o trigo ainda está verde, ele se parece muito com o joio. Então, se não esperar amadurecer, se for arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Se for tirar aqueles ou aquelas, ou aquilo que é pecaminoso, vai tirar aquilo que é santo também. Porque Jesus nos pede vigilância, nos pede oração, nos pede adoração, porque estamos dentro da seara do Cristo, dentro do redil do Cristo, dentro da barca de Pedro, que é a igreja. E infelizmente, filhos, infelizmente, há muitos irmãos e irmãs dentro da igreja que não querem santidade, que não querem fidelidade. Há muitos dentro da igreja que não são católicos, não se converteram ainda. Há muitos dentro da igreja que eles não servem verdadeiramente Jesus Cristo. Eles são joios, sim, verdadeiramente. Não adianta. Muitos dizem de uma infiltração dentro da igreja, não é? De algo programado, de algo preparado para destruir a igreja por dentro. Sim, Jesus está falando. Se alguém duvida, é o Cristo que está falando do joio que atrapalha o trigo. Mas nós devemos perseverar, porque se o trigo, nós podemos dizer profetas, apóstolos, Cristo, o joio, nós podemos dizer falsos profetas, falsos apóstolos, o anticristo, eles estão no meio de nós, isso é óbvio. Só que no final do Evangelho vocês ouviram bem, Jesus fala do fogo do inferno, e isso tem que nos ajudar a buscar conversão, porque parece que é um pecado mortal falar do inferno, mas o próprio Cristo fala do inferno. A Virgem Maria mostrou o inferno aos 3 pastorinhos. Então nós precisamos ser trigo para dar fruto, e fruto em abundância, ser o bom odor de Cristo nesta terra. E enquanto Ele não faz a ceifa, enquanto não vem a separação, possamos permanecer firmes, mas no caminho da santidade, no caminho da fidelidade. Vem o maligno, joga o joio e tenta atrapalhar aquilo que o Mestre Jesus Cristo lançou da boa semente do trigo. Que Maria Santíssima ajude a cada um de nós, interceda por cada um de nós. Não podemos parar, não podemos desistir diante das dificuldades da evangelização, diante das tentações, mas devemos perseverar, porque quem perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que Jesus